Nesse vídeo a gente vai ver um pouco dos vários tipos de protocolo que podem ser usados para implementar modelos de consistência que a gente já vem falando deles nas últimas aulas. Protocolos de consistência, então, que a gente vai falar nessa aula focam principalmente nos modelos de consistência centrados nos dados, que nós já vimos anteriormente. Então nós vamos falar de quatro protocolos: protocolo de escrita remota, escrita local, replicação ativa e quórum. Começando pela escrita remota, a ideia dela é que todo tipo de dado tem um servidor pré-definido, que é o servidor central responsável por aquele dado. E as escritas têm que ser feitas primeiramente naquele servidor. Então, se a gente tem um servidor de armazenamento distribuído e um cliente agora quer começar uma escrita, ele vai escolher conversar com a réplica mais próxima a ele. Ele envia o pedido de escrita e agora eu tenho que determinar quem que é o servidor responsável pelo item que eu quero escrever, no caso aqui um item X. Então, como eu identifiquei que o servidor é o segundo, não é a réplica que o cliente está conversando diretamente com ela, eu preciso enviar um pedido para escrever em X. Se aquela escrita é autorizada, então o servidor primário envia uma mensagem para todos os outros servidores dizendo para eles atualizarem o valor de X. Os servidores têm que confirmar para aquele servidor e nesse momento a réplica que estava conversando com o cliente pode informar para o cliente que a escrita foi completada. Nota que para ter certeza de que tudo funcionou, essa confirmação para o cliente tem que esperar todo mundo responder. Essa é uma das características desse tipo de protocolo. Por outro lado, a leitura é bem mais simples. O cliente que quiser ler escolhe a réplica mais próxima dele, envia o pedido de leitura e recebe o valor correspondente. Então isso torna as leituras mais eficientes. Os protocolos baseados em escrita remota eles são também conhecidos como protocolo de primário e backup, porque aquele servidor que é o responsável se torna o primário para aquele dado e os outros são servidores de backup. Se a gente implementa da forma como a gente viu, essa implementação tem garantia de consistência sequencial. Como toda escrita tem que ir para o mesmo servidor básico para ser implementada, as operações são sempre mantidas numa sequência que é visível para todo mundo. O problema disso é que a gente viu que pode demorar muito, porque o servidor primário tem que esperar todas as réplicas responderem que eles fizeram a atualização antes dele poder continuar. Para simplificar um pouco, a gente pode ter vários servidores diferentes primários, cada um para um tipo de dado diferente. Dessa forma, a gente pode distribuir um pouco a carga desse processo. A limitação principal desse modelo de escrita remota é a centralização que acaba acontecendo pelo primário. Uma outra forma de fazer, então, é fazer a escrita local. Nesse caso, quando eu vou escrever, a cópia primária sempre vai migrar para o servidor onde a escrita está sendo realizada. Então, com o nosso servidor distribuído, se um cliente agora quer escrever na réplica mais próxima a ele, ele tem que primeiro identificar quem é o servidor primário naquele momento. Uma vez identificado o servidor, a réplica onde a escrita quer ser feita tem que se tornar o primário. Então, ela tem que pedir a cópia primária daquele dado. Quando ela recebe a cópia de volta, essa réplica passa a ser o servidor primário para aquele item. Agora, eu posso responder para o cliente e mandar mensagem para todos os outros para atualizar os dados. E aí eu vou ter a resposta de todos que aquela atualização foi feita. Nota que isso é um pouco diferente do modelo anterior, como uma opção de implementação. Eu poderia esperar pelas atualizações todas para responder para o cliente. Mas nesse tipo de implementação com a escrita local, é muito comum a resposta voltar para o cliente antes das atualizações serem completadas, porque eu ganho tempo com isso. Se o cliente tiver muita coisa para escrever, uma vez que eu virei o primário, agora o cliente pode escrever um punhado de informações e eu controlo a distribuição da informação para as outras réplicas. Existe um risco nisso. Uma falha pode gerar problemas nessa implementação. Mas se tudo funciona bem, essa é uma solução mais rápida.
A leitura segue o mesmo modelo que a gente viu no caso anterior. Um cliente quer ler, escolhe a réplica mais próxima e faz a leitura local sem precisar de se preocupar com as outras réplicas. Esse tipo de solução, ele também é considerado um primário backup, só que com a migração do primário. Ele normalmente é feito com esse modo não bloqueante, onde a réplica que atende à escrita responde imediatamente com a escrita feita, mesmo enquanto ela ainda está atualizando as outras réplicas, porque assim eu não fico parado. Isso leva, entretanto, a um problema de consistência, porque aí agora pode ser que eu só tenha consistência eventual, porque as alterações estão acontecendo separadamente do controle da escrita. Esse tipo de solução é usada em problemas que a gente chama de operação desconectada, quando um cliente vai se separar da rede por um certo tempo. Então esse computador que vai se separar, ele se torna o primário de tudo que ele precisa de usar antes de se desconectar da rede. Depois ele se desconecta, vai embora, e aí enquanto ele estiver desconectado, ele pode continuar alterando os dados, porque ele é o servidor primário daquelas informações. Os outros clientes que estiverem na rede, as outras réplicas, podem executar a leitura, mas eles não podem fazer atualização porque o mestre, o primário, não está na rede para poder responder. Quando o primário volta, ele se conecta, atualiza todas as réplicas com o valor que foi atualizado nele, e aí o primário pode voltar a se mover de um ambiente para o outro. Um modelo bem diferente é o modelo de replicação ativa. Nesse caso, cada réplica tem um processo que cuida das atualizações naquela réplica. Não existe um primário e as atualizações têm que ser enviadas para todos os participantes, normalmente como comando de atualização. Então todo mundo recebe o mesmo comando, todo mundo executa os mesmos comandos. Daí o nome replicação ativa. A implementação é simples conceitualmente. Basta-se implementar Total Order Multicast. Só que a gente já viu que esse tipo de solução é uma solução pesada normalmente, porque envolve mensagem de todo mundo para todo mundo o tempo todo. Então, uma opção que é usada nesses casos é a definição de um coordenador ou sequenciador central. Toda operação tem que ser enviada para esse sequenciador, que vai dar um número de sequência para essa operação. E agora, quem quer escrever, por exemplo, manda a escrita para todo mundo com aquele número de sequência. Todo mundo, ao receber as várias operações, vai identificando a sequência pelos números de sequência e garante que eu posso determinar a ordem e identificar se algum comando estiver faltando. Se eu estou executando o comando 1000 e recebo o comando 1003, eu sei que eu não posso executar o 1003 ainda. Eu tenho que esperar pelo 1001 e 1002, por exemplo. Então isso permite um controle da execução. Só que essa opção cria um ponto central que é o sequenciador. Isso pode ser uma solução complicada nesse caso. Um outro tipo de protocolo para consistência são os protocolos baseados em quórum. Nesse caso, a gente considera que todo conteúdo tem N réplicas e o que a gente precisa definir são subconjuntos para escrita e para leitura. Então eu vou ter que fazer toda a escrita escrevendo em NW réplicas e toda leitura tem que ser feita lendo de NR réplicas. O primeiro ponto a considerar aqui é que NW deve ser maior do que N sobre 2. Isso garante que eu não vou ter conflito de escrita. Pensa bem, se toda vez que eu tiver que escrever eu vou pegar mais do que a metade dos nós para poder escrever, um outro nó que tente escrever junto comigo não vai conseguir ter aquele aquele número de réplicas para poder escrever enquanto eu não terminar. Então isso evita conflito de escrita. Por outro lado, os valores de NW e NR têm que ser maior do que o número de réplicas que eu tenho, porque isso me garante que toda vez que eu fizer uma leitura, pelo menos um dos elementos que eu escolher dentro do meu conjunto de leitura vai ter visto a última escrita que foi feita. Porque os dois conjuntos têm que ser superpostos, tem que ter algum tipo de superposição, já que NW mais NR é maior do que o tamanho do conjunto original. O livro mostra 3 figuras que exemplificam essas situações.
a gente tem 12 servidores e num primeiro caso a gente tem um conjunto de escrita com 10 elementos e um conjunto de leitura com 3 elementos. Então, nesse caso em particular mostrado aí, o elemento C faz parte do conjunto de escrita e do conjunto de leitura. Então, isso está tudo ok. Um outro exemplo seria esse com o conjunto de escrita igual a 6 e o conjunto de leitura igual a 7. Para essa relação de escrita e leitura, ainda está ok, porque a gente vê que tem um elemento ali, nesse caso o H, que é a interseção entre os dois conjuntos. Mas note que o número de elementos de escrita é 6 num conjunto total de 12. Então é possível que um outro nó tente escrever e pegue os nós A, B, C, E e F e G para poder escrever. Então, nesse caso, a gente teria conflito de escrita. Essa não é uma solução adequada. Por último, um caso extremo é o mostrado nessa figura, onde a escrita tem que ser feita em todos os nós para a leitura ser local. Isso lembra um pouco os modelos de escrita local e escrita remota que a gente viu no começo desse vídeo. Mas a ideia aqui é que não existe um primário. A escrita tem que ser feita pelo acordo entre todos os participantes. O desafio desse tipo de modelo é exatamente esse que eu acabo de mencionar. Como não tem um primário para decidir as escritas, toda escrita tem que ser feita por acordo de todos os participantes daquele grupo de escrita. Não necessariamente todas as réplicas, mas todos os participantes do grupo de escrita. Então, o que acontece normalmente é que quem escreve tem que conseguir exclusão mútua em todos os nós, verificar qual que é o número de sequência da última escrita que foi feita, criar uma nova escrita com o número de sequência seguinte, conseguir a confirmação de que todos os nós participantes do conjunto de escrita atualizaram a escrita para aquele novo valor de sequência e aí liberar o conjunto de escrita. No caso da leitura, como NW mais NR é maior do que N, garantidamente um dos elementos do conjunto de leitura vai ter o maior número de sequência que já foi escrito até o momento. E aí a minha leitura vai ter que ser feita em cima daquele valor. Esses são modelos teóricos. Para a gente completar aqui, vamos ver um exemplo real que é descrito nesse artigo da Existential Consistency do Facebook, que foi publicado no SOSP de 2015. Como eu já descrevi no outro vídeo, o Facebook funciona por um sistema de replicação pesado. Então, os data centers do Facebook são divididos em regiões do globo terrestre, e dentro de cada região eu tenho um conjunto de servidores de dados, e cada região tem um punhado de servidores web que vai atender às requisições do cliente. Para ajudar esses servidores web, existe um conjunto de caches próximas a esses servidores, que são chamadas caches folha. Para evitar que esse negócio fique muito confuso, o Facebook escolheu de ter um nível a mais de cache que é chamado de cache raiz. Nessa cache raiz, só existe uma cópia de cada elemento de dados. Essa solução agora ela é replicada para cada região. Para cada tipo de dado, um servidor, uma região é escolhida como região mestre e as outras vão ser regiões escravas. Quando então aparece uma leitura, por exemplo, nesse caso, no servidor web da direita, a gente tem uma consulta. Se ela vai escrever no dado, ela vai para a cache folha, da cache folha vai para a cache raiz daquela região, a cache raiz consulta a cache mestre, a cache mestre vai consultar o servidor mestre e fazer a atualização do dado. E agora essa informação volta para a cache escrava, para a cache folha e para o servidor web que fez o pedido. Em paralelo a isso, a informação pode ser replicada entre os servidores de banco de dados e entre as caches escrava e folha das outras regiões. Esse modelo tem uma parte síncrona e uma parte assíncrona que permite a melhor tempo de resposta possível dentro desse modelo do Facebook. Notem que a gente viu que o modelo de mestre primário backup é um modelo que garante consistência sequencial, inclusive. Mas o Facebook só garante consistência eventual. Exatamente porque a gente vê nessa figura que existem atualizações que são feitas assincronamente. Nesse momento em que tem atualização assíncrona, pode ser que a gente tenha questões de consistência
que vão acabar tendo que ser resolvidas com consistência eventual e não vão poder ser garantido que eu tenha consistência sequencial em todos os casos. A maior parte das soluções de nuvem seguem modelos semelhantes a esse do Facebook. Então a gente vai encontrar muitos casos que combinam protocolos como o primário backup, como o quórum, com soluções onde as coisas não acontecem de forma tão garantida por conta da distribuição geográfica muito grande que a gente tem. Então isso leva a gente de novo para os casos de consistência eventual.